muito falar, não, esse menino é custoso, isso é porque não está sendo educado direito, precisa apanhar, tudo. Importante. A mãe também precisa de acompanhamento, não só a criança. A mãe, o pai, o familiar que está ali acompanhando aquela criança também precisa de acompanhamento, precisa de um tratamento. Olá, eu sou Cláudia Viana. Olá, eu sou Paula Gonçalves. Sejam Sejam bem-vindos bem-vindas à à Maternidade maternidade de de A A a a Z. Z. Vem! Vem! Hoje nós vamos falar sobre após receber o diagnóstico. Qual é a sensação da mãe quando ela recebe um diagnóstico? Várias fases, tem a fase do luto, a fase da aceitação, a fase da adaptação. Então são vários acontecimentos ali na hora que a gente ouve aquele diagnóstico, seu filho está com autismo, ou seu filho tem TDAH, ou algum outro neurodivergência. Então, um turbilhão de coisas passa pela nossa cabeça. Eu acho que no início, antes da gente ter a orientação de buscar um diagnóstico, vem a negação. Meu filho? Não. Como assim? Porque eu vejo que tem muitas mães que as crianças claramente têm traços de neurodivergentes, mas os pais não aceitam nem cogitar a possibilidade de buscar um diagnóstico, de investigar se realmente existe algo. Mas eu concordo com você. Quando meu filho ele foi diagnosticado, a primeira sensação é como se fosse um luto mesmo. Aquela sensação, o que eu fiz de errado? A culpa, né? Como aconteceu isso? É algo meu? É algo genético? É algo de alguma forma? E aí, para mim, foi bem pesado. Digerir isso, analisar e ver que realmente não é uma culpa. É algo que, se a gente aceitar e tratar, ele vai logo receber o melhor, né? Que é a qualidade de vida que nós mães queremos. E que corremos atrás todos os dias. Não é fácil se sair ali do consultório do médico com um diagnóstico que às vezes, na maioria das vezes, né? Nós esperamos que não seja, mas no fundo a gente sabe, mas nós não esperamos esse resultado. Então, esse primeiro momento ali, a mãe precisa ser ouvida, a criança precisa ser entendida, e nem sempre tem esse apoio familiar, nem sempre tem um apoio. Realmente as pessoas não aceitam, né? Eu escuto muito falar, não, esse menino é custoso, isso é porque não está sendo educado direito, precisa apanhar, tudo. E, na verdade, a psicóloga explica, né? Não é que eles queiram ser bagunceiros, ser custosos, mas é algo que o cérebro realmente não entende. É algo que é mais forte do que eles. Sim, eu ouvi frases tipo, você precisa ser mais firme com ele, você precisa correr atrás, corrigir mais, ele Coloca limite. tá muito na corda bamba. Então, às vezes são palavras que nós ouvimos no dia a dia e que na nossa realidade, ali dentro de casa, dentro de quatro paredes, não faz o sentido, porque a gente sabe o que está acontecendo. Nós, mães, conhecemos nossos filhos. Então, por mais que tenha a neurodivergência, nós conhecemos, nós sabemos qual o limite dele. Eu acho também, Cláudia, assim, algo importante de falar que nós somos abençoadas e privilegiadas de termos maridos que entendem a situação, mas mesmo assim nós nos sentimos sobrecarregados, porque acaba caindo praticamente grande parte no colo da mãe. E nessas nossas andanças a terapias, a médicos, a clínicas, a gente vê muitas mães que foram abandonadas pelo marido. Então, se nós nos sentimos sobrecarregadas, imagine essas mães, como elas não se sentem. E isso é algo que corta o coração, porque eu falo que quando a gente se torna mãe, qualquer assunto que seja relacionado entre uma mãe e filho mexe com a gente. Sim, e pensando nessas mães solos, e nós, como somos casados, temos nossos maridos que nos apoiam, e o SUS também, que não tem essa cobertura total para as crianças. Nem todo tratamento completo pelo SUS. Tem que recorrer a plano de saúde, recorrer a plano particular, e acaba saindo um custo muito alto. E como que essas mães solo conseguem trabalhar, cuidar do filho, pagar o tratamento adequado? Então, é uma questão que precisa ser analisada. É mesmo porque ao longo de todos esses nossos episódios que nós vamos fazer para frente, nós vamos mostrar
que o diagnóstico como autismo, ele não é, existe só um tipo de autismo, um tipo de TDAH, um tipo de TOD. Existem vários tipos, várias características, e cada caso é um caso. Cada criança é um indivíduo. Não tem como a gente generalizar isso para todas as crianças. Sim, é a compreensão da família, a aceitação, o apoio é muito importante nessa fase, é muito importante. A mãe também precisa de acompanhamento, não só a criança. A mãe, o pai, o familiar que está ali acompanhando aquela criança também precisa de acompanhamento, precisa de um tratamento, né? Isso, e como tudo na vida, né, a gente precisa estudar e entender, é sempre bom que os pais, quando recebem esse diagnóstico, eles procurem entender o que realmente aquilo é, como funciona, o que afeta, porque isso vai levar, né, o dia a dia bem mais leve, bem mais tranquilo. Mas depois que eu passei essa fase do luto, né, essa fase da culpa, eu entendi que nós tínhamos um papel primordial para fazer, que seria guiar os nossos filhos nessas terapias para que eles possam ter a questão de uma vida normal quando crescer, né? Porque as neurodivergências, elas atrapalham, mas em grande parte elas podem ser vividas de forma bem natural quando a criança cresce. E o nosso papel é esse, ensinar nossas crianças a entender, planejar, desenvolver e crescer de uma forma segura, de forma que isso não vai definir quem eles são, mas sim vai mostrar para eles que cada dia eles podem ser melhores. Cada dia crescendo mais, melhorando mais, porque o mundo não vai se adaptar a eles. Infelizmente, tem muitas questões que precisam ser melhoradas, mas nós podemos ensinar os nossos filhos a como conviver nesse mundo, esse turbilhão de informações que eles às vezes não conseguem se distinguir. Sim, outra coisa que eu vejo que é muito importante é a questão da conscientização. Hoje, o assunto da neurodivergência ele é amplamente divulgado, mas a gente sente que ainda existe um preconceito, a gente sente que ainda existe uma dificuldade das pessoas encararem isso de uma forma natural e, principalmente, né, nós precisamos que pais de crianças típicas ensinem essas crianças as divergências que existem e principalmente como respeitar essas divergências, porque muito bullying nas escolas começa justamente assim, com o preconceito, com a dificuldade de encarar aquela situação e onde começa conversinhas, brincadeiras meio bobas, né, que levam isso, ferem a criança que está sofrendo isso e mostra para as outras crianças que não existe o respeito, que eu acho que é o básico que todos os pais têm que ensinar aos filhos. Continue com a gente que nós vamos trazer cada vez mais assuntos para que você possa nos acompanhar. E se você é mãe, pai, parente e se conecta com essa história, tem alguma coisa interessante para nos contar, alguma história que aconteceu com você, nos conte aqui. Maternidade de A a Z. Vem!